Gente, aqui é o Pedroca falando. Essa é a parte 2 da entrevista. Você não viu a primeira parte, pelo menos tá no card aqui em cima. Nessa parte ele fala mais sobre sua obra. Então, se divirtam. Para quem não leu, do que se trata Laços? Primeira coisa que eu digo, não tenha expectativas com esse quadrinho, porque ele vai quebrar o seu coração completamente, porque eu fiz ele de uma forma muito pouco idealizada, então o choro rola solta. Ele conta a história de André, que ele é um jovem LGBT, que ele foi expulso de casa pela sua família conservadora, religiosa, classe média alta, branca, e que agora ele tem que viver uma vida quase em situação de rua, tentando lidar com uma depressão ferrenha, um trabalho pouco remunerado que o estressa, e com a ajuda de uma única pessoa que fica ao lado dele, que é a Sofia, sua companheira de trabalho, e que se vê como sua amiga, mas ele não a vê como amiga. Ele a vê apenas como uma companheira ou uma pessoa que tenta forçar uma relação com eles, a uma relação que ele acha impossível ser feita. Quais foram as inspirações de Laços? Na maioria foi por relatos, porque até hoje isso nunca aconteceu com ninguém próximo a mim, porque como eu sou de cidadezinha pequena, aqui eu tenho poucos amigos. Quem é LGBT em cidadezinha pequena quase nunca se sente liberto para expressar sua sexualidade. Nas cidades grandes isso é muito mais fácil, porque lá tem outras pessoas como você e você encontra elas muito mais fácil, o que não acontece aqui. Como se deu a criação da Sofia de Laços? A Sofia, se fosse para eu falar no que ela foi baseada, seria num sonho de pessoa, porque nas horas que eu passei por depressão nessa vida, eu adoraria ter uma Sofia do meu lado para me escutar, e eu gostaria muito que todo mundo tivesse uma Sofia do lado nesses momentos, porque ela é uma pessoa que pratica uma forma muito linda e muito necessária de empatia, que embora pareça ser forçado às vezes, mas é porque é o jeito dela. Ela é uma adulta com jeito de criança e que não deixou o coração ficar amargo com o passar dos anos. Ainda é possível conseguir a versão impressa de Laços? Nesse ano, como por causa da pandemia e muitos outros motivos eu acabei não indo a muitos eventos, então eu acabei pegando uma tiragem muito menos do impresso de Laços. Porém, eu ainda tenho algumas últimas 20 unidades comigo. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato comigo nas minhas redes sociais, no Instagram ou no meu Facebook, e para poder estar adquirindo essas últimas unidades, porque eu não vou mais fazer uma nova tiragem de Laços agora, porque ele vai ser publicado futuramente, eu creio que até o final do ano que vem, compilado com toda a história em um único volume. Bom, mas isso são planos ainda. Eu espero que se realizem. Fale um pouco sobre seu novo financiamento coletivo. Nossa, tá assim, minhas expectativas, eu não costumo ter expectativas nas coisas, porque se é uma coisa que eu aprendi sendo brasileiro nos dias atuais é que expectativas podem ser quebradas, podem ser incendiadas, destruídas a qualquer momento de uma forma muito fácil. Então eu não tinha grandes expectativas, mas acontece que agora eu tenho, porque o projeto do quadrinho ele tá indo muito bem. Nós alcançamos aí 40% na primeira semana do projeto lá no Catarse, e agora na segunda semana a gente já tá com 60%. Isso é muito motivador pra mim, porque eu não pensei que existisse uma receptividade tão grande pro Bara no Brasil. Eu não sabia da existência disso. Nós estamos abrindo portas que há pouco tempo atrás não sabíamos que sequer existiam. Isso é algo muito motivador pra mim. E Contos do Inframundo tá sendo o primeiro quadrinho que eu tô lançando, digamos assim, sendo um Bara raiz, tendo conteúdo adulto, mas não apenas isso. Ele será uma história, um romance ambientado num mundo fantástico entre duas criaturas, que é o Fue, que ele é um personagem inspirado numa mula sem cabeça, e o Yupa, que ele é um inco, e eu vou estar retratando aí um romance entre os dois com alguns toques picantes. E o projeto está indo muito bem, muito bem. Se eu tivesse expectativas com ele, elas teriam sido cumpridas, mais do que cumpridas. Eu tô muito, muito animado com isso. Contos do Inframundo
contou com outro tipo de campanha de marketing. Nela, os personagens interagiam com os leitores. Conte um pouco como foi essa campanha. Eu tive essa ideia um tempinho antes de estar começando com esse projeto, desse novo quadrinho Bara, de alguma forma deixar as pessoas que estão interessadas e que acompanham o meu trabalho interagirem com os personagens desse quadrinho, conhecerem um pouquinho mais, fazerem perguntas a eles. Daí teve essa ideia de liberar o pessoal para fazerem perguntas para os personagens e eu estar ilustrando eles, respondendo essas perguntas, às vezes fofas, às vezes cabulosas, na maioria das vezes cabulosas. E qual foi a mais polêmica? Muita gente perguntando se eles fariam A3 junto com essa pessoa. Muita gente perguntou sobre isso. Muita gente. Quantas pessoas eles já pegaram. Muitas perguntas sobre brinquedos eróticos. O pessoal extravasou bastante nesse tipo de pergunta. E os dois personagens eles sempre respondiam elas de uma forma cômica, de uma forma sexual, de uma forma instrutiva também, porque teve algumas perguntas que deram brecha pra eu estar ensinando alguma coisa sobre, por exemplo, gente, idade não importa, bora destruir um pouquinho esses moldes que nós temos de relacionamentos apenas entre duas pessoas, a gente pode abrir isso aí, a gente pode fazer um relacionamento aberto, poligâmico, poligamia tá aí, e os dois personagens eles são poligâmicos também, algo bem diferente, e foi muito bom ver a reação das pessoas, tanto quanto elas estavam perguntando, ou elas reagindo às respostas que os personagens davam às perguntas delas. Se vocês quiserem ver, elas ainda estão disponíveis lá no meu Instagram, tem um story lá na minha biografia do Instagram que tá destacado com todas as respostas que eles deram. Acho que já tá mais de 30 respostas que eles deram, todas elas ilustradas, foi algo bem divertido. Você pode estar vendo lá se você não conseguiu acompanhar a tempo e fazer perguntinhas para eles. Pode nos adiantar um pouco da história? A história, ela é algo bem fora da casinha, porque eu quis viajar muito nesse novo quadrinho, fazer uma obra fantástica, já que Laços era algo tão realista, então bora fazer algo diferente agora. A história é sobre dois personagens, duas criaturas, que é o Fue, que ele é um personagem baseado numa mula sem cabeça, e o Yupa, que ele é um íncubo. Os dois eles vivem num mundo fantástico chamado Inframundo, que é um mundo paralelo ao nosso, que é todo povoado por várias criaturas fantásticas. E eles têm uma historinha por trás deles, um romance que agora ele vai meio que florescer. A história ela fala sobre como os nossos planos para uma noite de sacanagem ou só uma noite sem compromissos pode acabar como algo muito mais sério do que a gente esperava ou não esperava. E ela é uma história introdutória, ou seja, tem vários elementos desse mundo que eu coloquei no meio da história para deixar tudo mais interessantezinho. E eu queria dizer que essa história ela vai continuar dependendo da aceitação dela do público. Se essa campanha for bem sucedida, eu vou estar lançando outras histórias interconectadas nesse mesmo mundo e se pá a continuação dessa história entre os dois, pra gente estar sabendo o que mais pode estar rolando. Naquele termo, o que mais pode estar rolando? E o que as pessoas ganham apoiando Contos do Inframundo? Para quem nunca viu, não sabe o que é um projeto no site do Catarse, vai estar ali embaixo o link, então, pro projeto. Na hora que você abre lá, você vê todas as informações que tem sobre o quadrinho, um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre os personagens e sobre as recompensas. Porque, por exemplo, você pode estar apoiando o projeto com R$15, com os apoios de R$15 você tem acesso ao PDF da história, e com R$35 você consegue garantir o seu volume impresso do quadrinho. E tem vários outros apoios de outros valores que você pode estar vendo lá. E cada um deles vai ter algumas recompensas a mais além do quadrinho. Que vão ser, por exemplo, alguns conjuntos de adesivos, ímãs de geladeira. Eu amei os ímãs de geladeira porque um é sobre fogo no rabo e o outro é sobre abaçar barrigas. Duas coisas muito importantes na nossa vida. Ai... Também tem marca-páginas, e o mais especial, que é uma das recompensas que eu mais gostei, que é esses modelos de toalha personalizados. Ai, que coisa linda. Esse é um dos modelos, não sei se tá dando pra ver tudo, tá tampando a minha cara. Ai, que coisa linda. Esse é um dos modelos, tem um outro modelo lá, que é uma versão Aegal do personagem Fue,
Quem não sabe o que é legal, já deve ter visto por aí na vida algum daqueles otaquinhos que andam com aquelas camisas ou blusas que são estampadas com um monte de rosto de menina de hentai fazendo aquela cara estranha, de tesão. É mais ou menos aquilo lá, só que com um personagem bara, então é muito mais muito mais gostoso de ser. Daí também tem comissões de desenhos digitais, que você pode estar conseguindo lá também. Ou seja, eu posso estar desenhando você ou algum personagem que você queira. Também tem uma recompensa lá, que é a ilustração de uma página de quadrinho com a sua história. Ou seja, eu posso estar ilustrando uma página de quadrinho seu, toda colorida. E tem uma outra recompensa lá, que é a maior de todas, que você pode... Eu posso estar ilustrando 10 páginas do seu quadrinho. Um sonho, né? Porque muita gente tem roteiros mirabolantes por aí, mas não consegue estar desenhando. E essa é uma alternativa também. Mas focando no quadrinho, gente, no quadrinho mesmo, vão lá, conheçam, tem bastante informação sobre ele, sobre a história, sobre os personagens. O PDF dele é uma coisa bem legal que eu fiz. São 2 versões do PDF que todos os apoiadores vão estar recebendo, que é uma versão normal de toda a história e uma versão do quadrinho sem os balões de fala. Porque como o quadrinho inteiramente é colorido, então eu queria mandar uma versão para vocês, para que fosse possível vocês admirarem um pouquinho a arte de cada quadro, sem os balões de fala na frente dos cenários e das ilustrações. Porque, gente do céu, realmente aquilo deu muito trabalho. Eu espero que vocês gostem muito da arte, porque eu passei noites em claro para estar fazendo toda aquela arte toda detalhada, e essa versão do PDF é para vocês estarem vendo isso também. E depois, será possível comprar a versão impressa de Contos do Inframundo? Vai sim, porque eu tenho planos de estar levando o impresso para a PocCon em novembro agora, e para estar vendendo eles online, porque futuramente eu pretendo abrir uma lojinha online, e aí o pessoal que não conseguiu apoiar, que não conseguiu a sua versão do quadrinho, pode estar conseguindo depois. Porém, a vantagem de você estar conseguindo isso agora é que o quadrinho tá saindo mais barato e que você tá ganhando outras recompensas junto a ele, que serão exclusivas dessa campanha. Ou seja, se você queria uma toalha daquela, ou se você queria um marca-página, ou se você queria os adesivos, depois da campanha não vai ter jeito, porque isso é exclusivo da campanha. Então, corre lá. Alguns dos apoios têm uma quantidade limite de apoiadores, então corre lá pra você não acabar não perdendo alguma coisa que você queira. E eu tô colocando também um conteúdo extra, ou seja, quem estiver apoiando o quadrinho vai receber mais conteúdo, vai ter mais história e vai ter mais conteúdo extra também. Eu amo extras depois de quadrinhos, falando um pouquinho mais sobre o mundo, falando um pouquinho mais sobre os personagens, e eu tô preparando mais conteúdo pra colocar no quadrinho. Se você gosta de um bara, mas de um bara que não seja apenas apegado ao sexo, que tenha alguma história romântica por trás, que tenha mistérios, eu recomendo muito esse meu quadrinho. E não apenas isso, também recomendo porque ele é meu quadrinho. Vamos ser um pouquinho sem vergonha. Eu perdi a vergonha na cara totalmente esse ano. Então, gente, compra meu quadrinho, tá? Bate-bola goza rápido. Uma gem. Ametista. Um Pokémon. Belware. Uma posição no sexo. Frango assado. Porque nos 2 sentidos da palavra são muito bons. Uma comida. PK. Um brinquedo erótico que não pode faltar. Nossa, agora você me pegou, porque eu não tenho. Eu diria que um parceiro. Quem você abandonaria numa ilha deserta? E só uma pessoa? Só uma pessoa. Eu abandonaria o Bozo. Só que eu abandonaria o corpo dele morto lá. Não, gente, mentira. Eu não tô tramando uma revolução esquerdista pra matar o presidente, tá? Isso é mentira. Eu não falei isso. Tá bom? Que fique bem claro. Tire essa parte do vídeo depois, tá bom? Vamos tirar. Se bem que seria interessante ver o Bozo no mangá do Kagami, né? Eu não ia traduzir essa história, né? Mas eu gostaria de ver. Esquerdista maldito. Estamos encerrando aqui a nossa entrevista. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei entrevistar. Foi maravilhoso. Eu tô doido pra ver o resultado desse vídeo depois, porque é a primeira entrevista aqui por vídeo que eu faço. As únicas entrevistas que eu já fiz antes foram aquelas entrevistas por escrito do Amino. Aquela época. Então eu tô bem animado. Embora pareça muito ansioso também.
Beijinhos pra vocês, pessoal. Também tá falando aqui com vocês hoje, tá? Um abraço no coração. Que todo mundo encontre o ursinho nessa vida. Que ela é curta e a gente tem que aproveitar com as pessoas certas. E lendo os quadrinhos de pessoas lindas e maravilhosas com esses ursinhos que vocês encontram na vida, tá? Olá, meus pipiquitos. Aqui quem fala é o Otoko. E a edição foi por conta do Pedroca West. Espero que tenham gostado da entrevista do Ensaio Bara Repórter, o canal de informação e opinião do B de Bara. Aproveite também para visitar o nosso site para mais notícias e informações, além de mangás Barazuco totalmente traduzidos para o português e muito mais. Um abraço do Otoko e boas fodas!